Irmãos, hoje eu queria ministrar uma palavra para você, como eu disse, que para mim é uma mensagem muito especial, porque foi a mensagem que eu mesma recebi no meu momento de maior dificuldade. Então, peço que vocês até tenham paciência comigo hoje, mas essa mensagem ela fala sobre a métrica da nossa vida cristã, porque muitas vezes a gente, no meio da minha dificuldade, no meio da sua dificuldade, a gente sempre vai pedir a Deus por livramento. A gente sempre vai pedir a Deus pelo extraordinário dele, pelo sobrenatural, que ele venha e que ele faça aquilo que a gente não pode fazer. Só que a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos mostra que existe algo que é a causa, que ele sempre vai gerar o livramento, que ele sempre vai gerar o agir extraordinário de Deus nas nossas vidas. E é sobre essa causa, e é sobre esse motivo que hoje eu quero dividir com você. A minha palavra hoje, eu dei o nome a ela de a fidelidade apaga o poder do fogo. E eu quero ler com você Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 13. E como de costume, eu vou gastar tempo lendo a palavra. A palavra de Deus diz assim: furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer. Sadraque, Mesaque e Abednego, nesse momento, eles tinham sido levados à presença do rei para serem interrogados, não porque eles eram crentes numa terra como a Babilônia e eles estavam pregando o evangelho pelas ruas, não porque eles estavam falando de Deus a todos, não por nada disso, eles não haviam aberto a boca deles, mas eles haviam sido levados à presença do rei pagão, unicamente pela posição que eles insistiram em ficar. Eles insistiram em ficar de pé diante dos deuses daquele povo. Eles não se prostraram. Eles não se prostraram à idolatria, eles não se prostraram ao pecado, ainda que eles estivessem vivendo naquela terra. E como nós lemos agora no versículo 13 e 14, Nabucodonosor chama eles, e no 15 ele continua dizendo assim: agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, escutem, será melhor para vocês. Nabucodonosor dizia para aqueles jovens: eu vou tocar de novo essa música, e eu acho melhor que vocês se prostrem. Mas se vocês não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E aí ele diz: e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. E aqui eu quero que você preste muita atenção nessa resposta, porque nós estamos falando de uma fornalha. Nabucodonosor, nós não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará das tuas mãos. Mas, se não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você mandou erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou, e ele deu ordens que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o de costume, e ordenou que algum dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. Os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes, roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram os homens, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo que o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se, perguntou aos seus conselheiros: não foram 3
homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, rei. E ele exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho de deuses. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é tão completa que a ministração já fica toda nela. Mas eu queria te explicar o contexto dessa situação. Esses 3 jovens, eles eram judeus. E eles estavam passando aqui pelo que nós chamamos de diáspora. Eles estavam passando pelo exílio. Eles foram retirados de Jerusalém. Jerusalém, nesse momento, tinha caído. O templo de Deus, o templo de Salomão, aquela construção monstruosa que indicava a presença de Deus para aquele povo, havia sido destruído completamente. E todas as pessoas mais inteligentes, a Babilônia fazia assim, para que aquele povo não pudesse se reerguer. Todas as pessoas mais inteligentes, aquele que é forte o suficiente para conseguir reerguer, eles tiram daquele lugar. Eles tiram daquele povo e eles levam cativos, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que a palavra nos diz que trabalhavam nesse tempo como governadores na terra da Babilônia. Então eles eram homens inteligentes. Só que justamente por eles serem inteligentes, eles terem convicções firmes, eles não eram enganados e eles também não eram iludidos. E eles não eram levados a acreditar em promessas fáceis e nem em ameaças do inimigo. E isso nos leva a compreender que o conhecimento de Deus, que o relacionamento com Deus, ele nos leva à fidelidade que apaga o poder do fogo sobre as nossas vidas. Aqueles 3 homens, através da vida e da fidelidade que eles demonstraram com Deus, eles viram, apesar de passar numa fornalha, aquela fornalha perdeu o poder de queimá-los. Quando nós olhamos para essa história, eu quero falar com vocês que nós precisamos entender que a nossa fidelidade, hoje eu quero trazer você a pensar a respeito da tua fidelidade, porque nós vemos aqui, nós pregamos que Deus é fiel. Isso todo mundo sabe, você tem essa convicção no seu coração. Mas hoje eu quero trabalhar com você e eu quero te fazer pensar a respeito da tua fidelidade com o Senhor. A respeito daquilo que o Senhor tem esperado de você. Em primeiro lugar, a nossa fidelidade, ela não pode depender nem de circunstâncias, nem de recompensas. Como eu estava dizendo, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não estavam vivendo a melhor circunstância da vida deles. Eles haviam sido levados como escravos, apesar de servir como governadores, porque eram inteligentes, eram cultos, eram letrados, eles eram escravos. Eles eram escravos judeus na terra da Babilônia. Então, eles haviam sido separados da sua terra natal, eles haviam sido separados do seu lar, eles haviam sido separados das pessoas que eles amavam, eles estavam vivendo numa terra que o povo era estranho, que o povo era conhecido pela sua maldade. E eles eram obrigados a trabalhar naquele lugar. E ainda assim, mesmo nesse tempo de dificuldade, eles continuavam sendo fiéis ao Deus deles. E aqui eu te digo, esse é o teu Deus. E a pergunta do Senhor nessa manhã, para o teu coração, é o quanto você tem sido fiel a Ele, mesmo em circunstâncias difíceis. E eu trago esses 3 homens para te mostrar que mesmo diante de tamanha destruição, eles continuavam sendo fiéis. Em segundo lugar, como eu disse, a nossa fidelidade, ela não depende de recompensas. Eu acho engraçado que aqui eles dizem assim: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, Ele pode nos livrar. E Ele nos livrará, mas se Ele não nos livrar, ainda assim não prestaremos culto ao teu Deus. Muitas vezes você pode ler isso e perguntar assim: nossa, mas será que eles duvidaram de Deus? Será que eles, mas se Ele não nos livrar, eles estão duvidando do Senhor? E eu te digo que eu vejo aqui uma expressão mais sublime da fé desses 3 homens. Porque é como se eles estivessem dizendo assim a Nabucodonosor: olha, rei, o meu Deus, eu sei que Ele pode fazer, e eu até acho que Ele vai fazer.
Eu até acho que Ele vai me livrar. Mas, se Ele não me livrar, mesmo assim, eu não deixarei de ser fiel a Ele. É uma declaração de não importa o que aconteça, eu vou me manter fiel ao meu Deus. Glória a Deus. Muitas vezes nós queremos a bênção, nós queremos ter o livramento, nós queremos viver o milagre, nós queremos viver o favor de Deus. Mas nós nos esquecemos que existe uma causa que apaga todo o poder de fogo, de problema, de tudo que se levanta sobre a nossa vida. É a nossa fidelidade com o Senhor, o nosso relacionamento com Deus. Esses 3 homens, eles mostram pra gente que é na fidelidade vivida no dia a dia que nós somos revestidos, que nós somos cobertos de todo o ataque do mal. Hoje o Senhor trouxe você aqui nessa manhã para te chamar para viver essa realidade, para te chamar para viver esse tipo de relacionamento com Ele, que não importa a circunstância que esteja acontecendo na tua vida, não importa o tipo de recompensa que você esteja esperando de Deus nesse momento, mas que o Senhor tenha de você um relacionamento de fidelidade, um relacionamento de real entrega e de real confiança na palavra e no que Ele pode fazer sobre a sua vida, independentemente do resto. Amém, igreja? Glória a Deus. Segundo lugar, muitas vezes, assim como Nabucodonosor fez aqui, nós precisamos nos manter fiel a Deus, aos ensinamentos do Senhor, porque o inferno ele trabalha de uma maneira muito sutil na nossa vida. E eu preciso te dizer isso. O inferno constantemente ele vai apresentar propostas para você, ele vai apresentar propostas para mim, que elas parecem ser o mais justo, parecem ser o mais fácil, parecem ser aos nossos olhos o menos trabalhoso, sabe? O mais confortável, o mais estável. Eu fico pensando com você, aqueles 3 homens eles poderiam ter, diante daquela proposta de fornalha ardente, eles poderiam ter dito assim, mas Deus vai entender. Eu vou só dar uma ajoelhadinha aqui rapidinho, mas o Senhor conhece o meu coração e Ele sabe que apesar de eu estar ajoelhado, que é mais fácil ajoelhar do que entrar numa fornalha, o Senhor sabe que eu o amo. Eles poderiam ter feito isso, igreja? Poderiam me ajudar a pregar? Fizeram? Por que que muitas vezes a gente quer insistir que a maneira mais fácil, mesmo quebrando a vontade de Deus, a gente quer insistir que quando a gente tem razão, que quando a gente está certo, mas a gente vai quebrar o princípio do Senhor, é melhor do que obedecer. É melhor do que ser fiel àquilo que a gente sabe que o Senhor espera de nós. Escutem. Nabucodonosor disse claramente para aqueles 3 homens: será melhor para vocês se ajoelharem. Está escrito. E eles disseram não. E eu vou logo te avisar. Eu não estou dizendo para você que é a maneira mais fácil, mas eu estou dizendo para você que é a maneira que o Senhor age com fidelidade na nossa vida, é na reciprocidade. Quando eles disseram não, Nabucodonosor, nós não vamos nos ajoelhar, a palavra diz bem direitinho, Nabucodonosor ficou tão furioso que o seu semblante mudou. E aqui eu quero te dar uma boa notícia. O semblante do inferno, o semblante do inimigo muda todas as vezes que, apesar dele te oferecer o mais fácil, apesar dele te oferecer o mais confortável, apesar dele te oferecer aquilo que o teu coração quer fazer, porque no nosso coração existe maldade, a gente diz não, eu vou permanecer fiel ao que o Senhor espera de mim. E aí nesse momento o inferno se levanta e fica furioso para a honra e glória do nosso Senhor. Glória a Deus. Depois de ficar furioso, Nabucodonosor dá ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. E aqui, Nabucodonosor é a representação histórica do que o inimigo, do que Satanás faz sobre a vida da gente. Só que todas as vezes que você não se prostra diante
daquilo que o inferno oferece para você. Todas as vezes que você se mantém fiel ao Senhor, assim como está escrito, o Senhor vem de maneira extraordinária sobre a sua vida. E aqui está a diferença. Por que Satanás fica insistindo com a gente, dando caminhos, dando atalhos, dando maneiras mais fáceis, dando maneiras mais confortáveis aos nossos olhos, mais fáceis aos nossos olhos? Porque Satanás não quer que você viva o resultado da sua fidelidade. E o resultado da sua fidelidade é o extraordinário de Deus acontecendo sobre a sua vida diante dos olhos de todas as pessoas. Esse é o resultado da nossa fidelidade. Escute. O inferno, geralmente, diante da nossa posição de fidelidade, ele começa a aumentar a dificuldade. A palavra diz que não apenas Nabucodonosor aumentou a fornalha 7 vezes mais, mas como nós acabamos de ler, ele mandou que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas, amarrados. A palavra fala aqui que Satanás deu tudo de si para tentar limitar a fidelidade desses homens. Não se engane, o inferno vai se levantar e pode até tentar dar tudo de si para tentar limitar a fidelidade que você tem para entregar diante de Deus. Ele pode aumentar a temperatura da tua fornalha, ele pode vir e aumentar a dificuldade, e muitas vezes a gente pode até pensar assim: meu Deus, tá difícil e as coisas só parecem piorar. Quanto mais eu busco, quanto mais eu peço, parece que não estava só quente, ficou 7 vezes mais quente, não estava só 7 vezes mais quente, agora eu estou amarrado, me sinto preso, como se o inferno tivesse se levantado para me prender. Mas eu quero te dizer, permaneça fiel, porque como a palavra está dizendo hoje, o Senhor vem, e é justamente nesse momento de fidelidade, de se manter em fidelidade, mesmo amarrado, mesmo com a fornalha aumentada 7 vezes, é que o Senhor vem Ele mesmo diante de você e te tira dessa fornalha, sem que nenhum fio de cabelo da sua cabeça tenha sido queimado, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Igreja, eu disse para você que Satanás, ele piora a fornalha, porque ele não quer que a gente viva o resultado disso, certo? Qual é o resultado da nossa fidelidade? O resultado da nossa fidelidade é: quem é fiel ao Senhor será visto andando com Ele. Versículo 24. Mas logo depois, Nabucodonosor, alarmado, se levantou e perguntou: não eram 3 os homens que nós atiramos no fogo? E ele diz: eu estou vendo 4 homens, e o quarto se parece com o Filho dos deuses, nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, igreja, eu quero que você pare e pense comigo. É justamente no pior momento da vida desses jovens. Já não bastava ter passado pela destruição de Jerusalém. Já não bastava ter sido levado cativo a outra terra. Já não bastava ter sido feito escravo nesse lugar. Mas agora, eles estavam sendo obrigados a fazerem aquilo que eles não queriam fazer, que era se prostrar diante de deuses pagãos. E aqui eles recusaram. E lhe foi oferecido fornalha. E ao se recusar, lhe foi oferecido fornalha 7 vezes mais quente. E eles foram amarrados e jogados nesse lugar. É justamente no momento mais difícil da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego que nós encontramos, mesmo que no Antigo Testamento, aquilo que nós chamamos de cristofania. Eu vou explicar para você. É que mesmo antes do pré-nascimento de Jesus, mesmo antes do Novo Testamento, na teologia nós encontramos Jesus aparecendo no Antigo Testamento. Quando? Quando a palavra nos diz: o anjo do Senhor. Quando a palavra nos diz aqui na fornalha: um homem que se parece como um filho dos deuses. Nós encontramos Jesus, aparições de Jesus no Antigo Testamento. E essas cristofanias, se você parar para olhar,
elas só aparecem. O Senhor Jesus se faz presente, límpido aos olhos humanos, quando em situações muito extremas, pessoas fiéis a Deus, elas estão buscando o socorro de Deus. Pessoas fiéis. Nós vemos, por exemplo, eu vou te dar alguns exemplos. Nós vemos o sacrifício de Isaac. A palavra de Deus diz: então o anjo do Senhor disse a Abraão: para, Jesus. Nós vemos Josué, antes de receber a instrução de como derrotar Jericó, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor aparece a ele portando uma espada. Nós vemos também Gideão, quando estava com medo, e aparece a ele o anjo do Senhor, dizendo a ele que Deus é com ele, quando ele estava com medo dos midianitas, e levantou ele para ser o libertador do povo. Eu quero te dizer que quando nós somos fiéis ao Senhor, a própria palavra nos diz que independente do tempo, independente se no Antigo, se no Novo Testamento, independente se agora o nosso tempo de igreja, é o Senhor Jesus que vem para o teu lado. É o Senhor Jesus que está próximo de nós e que nos livra de tudo aquilo que o inferno levantou para atacar a nossa vida. Assim como acontece na palavra, assim é hoje, porque essa palavra, ela é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, é tão palpável nos momentos mais difíceis da nossa vida a provisão diferenciada de Deus sobre nós. Quando nós temos um relacionamento de fidelidade com Deus, quando nós verdadeiramente buscamos ser fiéis e obedecer. Ai, é sempre, pastora, não, a gente erra, igreja, mas quando a gente vai lá e fala: Senhor, eu me arrependo, Pai, eu coloco diante de Ti todas as minhas fraquezas, todas as minhas falhas, mas coloque em mim um coração fiel a Ti. Eu quero seguir a minha vida sendo fiel à Tua vontade, à Tua palavra, à Tua verdade, Deus. O Senhor vem e o Senhor livra. Eu queria te dizer que eu nem gosto muito de contar essa história. Vou contar bem rapidinho, porque às vezes dependendo de para quem eu fale, a pessoa fica. Mas quando eu estava em São Paulo com o Titi, tava todas as crianças lá. E a primeira vez que eu recebi a ligação para avisar que a medula do Titi tinha dado um salto muito grande para baixo. E naquele momento, como você pode imaginar, já fazia quase um ano que eu estava lá em São Paulo, justamente por causa desse transplante. E aí recebeu uma ligação, nessa época, foi a ligação que ela saiu de 70 para 30. Foi o primeiro grande salto de queda que a medula nova deu. E eu me desesperei. E eu estava com as crianças dentro do apartamento. O Josézinho era o maior. E eu disse: filho, você fica aqui. Comecei a chorar, não queria apavorar o Pedro, não queria apavorar o Thiago. Falei: filho, a mamãe precisa sair de dentro desse apartamento. Fica aqui, que a mamãe vai lá embaixo rapidinho e já volta. E eu desci, fui com a minha Bíblia para a piscina do prédio. Só que lá em São Paulo venta muito e a piscina do prédio era muito gelada, né? Não era assim um lugar muito confortável, mas era o único lugar do prédio inteiro que eu ia conseguir ter um ataque e ficar sozinha. E eu fui para esse lugar e fui para a última cadeira lá no fundo da piscina. E essa piscina tinha uma porta de cortar fogo, assim, de cortar vento, sei lá. E eu entrei no lugar e fui para lá. E quando eu estava lá, diante de tudo e de tudo que a gente já tinha passado, e eu conhecia bem a dificuldade que era e toda essa loucura, a pior das hipóteses humanas era justamente essa medula descer. E eu comecei a orar a Deus. E naquele momento eu falei assim: Senhor, agora eu preciso de Ti, mas eu não preciso. Eu estava com a Bíblia na mão. Eu falava assim: eu preciso que o Senhor fale comigo. Fala comigo através da Tua palavra, não tinha mais ninguém lá. E aí o Senhor disse muito claro no meu coração: quando o homem entrar, vai lá e fala com ele. Aí eu fiquei assim, né? Porque a gente... Aí eu pensei: nossa, eu mal terminei de receber essa instrução. A porta da piscina, que ficava lá no canto, e é uma porta, aquela porta de corta-fogo, ela faz barulho, né? E aí, a porta abriu, um homem entrou. Aí eu fiquei: meu Deus, será que eu pensei isso? Nossa, mas
Meu Deus, o Senhor é o Senhor mesmo, Pai, fala comigo, e chorando, e chorando. Aí eu pensei, bem, eu vou passar por ele, se ele falar comigo, né? Foi o Senhor que falou, senão eu só tô doida. E aí fechei minha Bíblia, me enxuguei e fui passando pelo moço, porque para eu ir embora eu tinha que passar por ele, pelo vizinho. Quando eu passo por esse moço, eu falo assim, boa noite, vizinho. E ele responde assim, boa noite. Isso é uma Bíblia? Quando ele disse, isso é uma Bíblia? Eu já, E já voltei para o moço e falei, é uma Bíblia, porque eu estava lá no meu apartamento, desci aqui para fazer uma oração. Ele disse, então foi você que o Senhor mandou eu descer aqui. Para falar, porque eu também estava lá no meu apartamento, e o Senhor falou muito claro no meu coração, que era para eu descer aqui na piscina. Gente, era de noite, estava frio. Ninguém tinha nada para fazer na piscina do prédio. E ele disse, o Senhor mandou eu vir aqui. Então eu acho que é para falar com você. Gente, naquela hora que aquele homem disse isso, eu comecei a chorar. Eu comecei a me desfazer em lágrimas. Eu falei, moça, é o seguinte, eu estava pedindo para Deus falar comigo. Porque está acontecendo isso. Eu nunca tinha visto o cara na minha vida. E tal, e está acontecendo isso comigo. E ele já começou a ministrar. Ele era evangélico, ele era uma pessoa madura na fé. E ele já começou a orar comigo. Ele disse, o mesmo Deus que te trouxe nesse lugar é o mesmo Deus que vai te tirar daqui. Porque o Senhor faz isso. E começou a dizer, e às vezes a gente, ainda que saiba, a gente precisa ser lembrado de que é através da fidelidade, é através da nossa vida com Deus que o Senhor age. E o Senhor jamais vai ser infiel com aqueles que o buscam. Jamais vai ter uma resposta de afastamento para aquele que está buscando a presença dele. A palavra dele diz em Tiago, aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vocês. Não tem uma só vez na minha vida que eu tenha buscado ao Senhor, que eu tenha dito, Pai, fala comigo, que o Senhor não tenha falado comigo através da palavra, através de outra vida. E hoje eu quero te dizer, você está aqui nesse lugar porque o Senhor quer falar com você. Seja fiel, busque um relacionamento, busque uma vida com Ele, porque o Senhor tem livramento, porque o Senhor tem extraordinário, porque o Senhor tem chamas na sua vida que o próprio inferno levantou para ser apagada através do seu relacionamento com Ele, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Deus, Senhor. Igreja, eu vou dizer uma coisa para você. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não tem. Não tem quem se levante e diga, ó Deus, eu preciso de ti. Deus olha para mim e que o Senhor não seja fiel. Então eu pergunto, como podemos viver uma vida com Deus sem fidelidade a um Deus tão maravilhoso? Sem entender que é através da nossa fidelidade que a legalidade se abre na nossa vida, para que o Senhor faça o extraordinário. Não, parece impossível isso melhorar, parece impossível isso ter jeito. É através da sua fidelidade que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. E nisso eu gostaria que você ficasse de pé, para parecer que está acabando, em nome de Jesus. Para finalizar, eu preciso te dizer que ao fiel, o cuidado de Deus é visível e detalhista. A palavra diz, versículo 27, os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros do rei se juntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. O chamado de Deus, para mim e para você, é para sermos daqueles que ainda que passe pela fornalha ardente 7 vezes mais, amarrados como for, é que não sobre em mim nem em você cheiro de fogo. A palavra nos mostrou 2 tipos de pessoas aqui. Em primeiro lugar, aqueles soldados fortes, que somente de se aproximarem da fornalha, somente de estarem perto do problema, eles já foram completamente chamuscados e mortos. Aqueles soldados, eles foram mortos por apenas se aproximar da fornalha. Mas a palavra de Deus, segura um pouquinho.
A palavra de Deus nos mostra que aos filhos do Senhor, ainda que eles tenham caído dentro da fornalha, eles não se queimaram. A palavra diz que há quem há e saia da dificuldade, e há quem na dificuldade morra. Só que aos fiéis ao Senhor existe uma grande diferença, que é isso que eu quero dizer a você. Quando a palavra diz que nenhum só fio de cabelo foi chamuscado, que os mantos, a roupa, aquilo que eles tinham, aquilo que pertencia a eles, não tinha sido queimado. Quando a palavra fala que não havia cheiro de fogo neles, é o tipo de livramento e é o tipo de cuidado detalhista que Deus tem para mim e para você. E é esse tipo de cuidado que o Senhor quer que você viva. Quando a palavra diz que não resta nem sequer cheiro, é um tipo de fidelidade que não causa trauma, é um tipo de fidelidade que não causa em nós gatilho. Sabe o que acontece, igreja? É quando nós passamos pelo tempo de dificuldade, mas não saímos traumatizados, mas nem desesperados, mas aquele tempo de dificuldade, ele se torna pra gente tempo de superação. É quando o tempo do erro não é mais pra gente tempo de vergonha, mas sim tempo de mostrar que nós mudamos e o poder da transformação de Deus. É quando, igreja, a prova da nossa mudança é aquilo que nós passamos de errado antes, mas agora com Deus nós vivemos o certo. É quando o tempo de luta não vira trauma, mas vira testemunho sobre as nossas vidas. É esse tipo de cuidado, é esse tipo de vida que o Senhor te chama para ter com Ele. Sabe o que, igreja? Que ainda que você passe por muitas dificuldades, ainda que você passe por muitas aflições, essas aflições sejam para você como testemunho do poder de Deus da sua vida. Você não sai dela cheio de dói, cheio de dores, cheio de traumas, com coisas ainda a pensar, a doer no seu coração, mas o Senhor tem para você um cuidado que queima por completo somente as amarras, mas não queima o seu fio de cabelo, não queima aquilo que pertence a você, e principalmente não deixa cheiro de trauma sobre a sua vida. Hoje o Senhor quer ministrar essa verdade sobre o seu coração. O Senhor quer ministrar esse tipo de relacionamento a você. O Senhor quer ministrar em você essa verdade, que você possa viver com Deus uma vida de fidelidade, uma vida de entrega, uma vida de confiança, aonde aquilo que você passou ou ainda esteja passando não seja para te destruir, não seja para te queimar, não importa o quanto o inferno ele tente te atacar, mas sim a tua fidelidade vai te manter vivo, vai te manter ileso e ilesa diante de tudo o que o inferno levantar contra você. Nesse momento eu gostaria que você colocasse agora em oração, nesse lugar, tudo aquilo que você entende como amarra, tudo aquilo que você entende que tem queimado para te machucar, tudo aquilo que o inferno possa ter levantado sobre a sua vida para te amarrar, para te impedir de viver a vontade de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho. Essa manhã é a manhã que você pode até ter entrado nesse lugar amarrado, mas hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai queimar sobre essa igreja, vai queimar sobre esse lugar, e nós sairemos daqui livres e libertos, de acordo com o poder de Deus que age em nós. Que agora você possa derramar diante do altar a tua oração, o teu pedido e o teu clamor, porque o Senhor está nesse lugar, nessa manhã, e Ele está aqui para ouvir você, igreja. Abre a tua boca, adora e clama em nome de Jesus. Mistério faz mãe de filho, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, mas vão ver muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derrubar
Igreja, eu não posso ministrar essa palavra nessa manhã. Eu não posso falar de libertação. Eu não posso falar de amarras queimadas. Eu não posso falar do poder de Deus através do fogo que queima tudo o que o inferno tem preparado para nós, sem chamar você aqui na frente para um ato profético. Eu quero chamar você aqui na frente porque eu quero que você saia daqui com a ministração em oração dessa palavra. Eu gostaria de chamar aqui na frente aqueles que têm amarras a serem queimadas, aqueles que hoje sentem de verdade no seu coração que quer entregar a Deus toda a dificuldade, toda a aflição. Pode vir, glória a Deus, Senhor, glória a Deus, Pai, obrigada, meu Deus. Eu quero te chamar, igreja, a vir aqui na frente e entregar tudo aquilo que tem doído no teu coração, porque eu quero ministrar essa palavra em oração. Intercessores, eu quero pedir a ajuda de vocês. É manhã de libertação. Todos os intercessores, ainda os que não estão escalados, eu gostaria que erguessem as mãos agora. Nós vamos apresentar aqui agora todo tipo de fornalha. Pai, nós te apresentamos nesse lugar, Senhor. Pai, nós te apresentamos os teus filhos e as tuas filhas, Pai. Acampa os teus anjos ao redor desse lugar agora, Senhor. Pai, recebe de nós a nossa fé, recebe de nós a nossa fidelidade. Pai, em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo, Senhor, se faz presente nesse lugar agora, Pai. E como fogo consumidor, Senhor, vem, Deus. Vem, Pai, vem diante dos teus filhos. Vem, Pai, em nome de Jesus, em cada família, em cada casa, em cada lar, agora em cada coração, Pai, em cada homem, em cada mulher nesse lugar. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, faz queimar toda amarra, Deus. Faz queimar, Senhor, toda chama, Pai. Faz queimar, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo, Pai, que o inferno levantou contra os teus filhos. Pai, apaga na vida dos teus filhos o poder do fogo que o inferno preparou. Pai, ainda que seja uma dificuldade aumentada, ainda que o inferno, Senhor, tenha tentado contra a vida dos teus filhos, tenham ameaçados. Agora, Pai, em nome de Jesus, nós cancelamos toda ameaça. Nós cancelamos, Pai, na autoridade do teu nome, toda ameaça do inferno contra a vida dos teus filhos. Aqueles que entraram nesse lugar com medo, Pai, em nome de Jesus, através do teu amor, eu lanço fora todo medo na autoridade do teu nome. Pai, agora, em nome de Jesus, todos aqueles que entrarão aqui em aflição, Pai, eu profetizo através da autoridade do teu nome. Quebra, Senhor, todo jugo. Quebra, Senhor, toda armadilha. Pai, em nome de Jesus, o fogo que o inferno preparou, o fogo que o inferno preparou, Senhor. Agora, Pai, vem apagar o poder desse fogo. Vem apagar o poder dessas chamas. Pai, vem mostrar na autoridade do teu nome, Senhor, que o Senhor é Deus sobre a vida dos teus filhos. Que o Senhor é Deus, Pai, e que o Senhor transforma todo tempo de dificuldade em tempo de testemunho. Todo tempo, Pai, de dificuldade, de aflição, em milagre, Senhor, na autoridade do teu nome. Faz, Pai, faz. Acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, mas vou ter muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Existe alguém aqui entre nós que deseja hoje fazer a declaração de entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez? Existe alguém entre nós, você pode levantar a mão, que deseja entregar a sua vida a essa fidelidade, que deseja entregar a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus, que nunca fez isso anteriormente? Você pode levantar a sua mão. Glória a Deus. Existia alguém aqui entre nós que estava até hoje afastados dos caminhos de Deus, e que hoje, diante da fidelidade que Sadraque, Mesaque e Abednego mostraram diante de Deus, quer novamente reiterar sua fidelidade ao Senhor.
Existe alguém aqui que quer fazer isso hoje? Entre nós? Glória a Deus. Irmãos, que vocês possam receber essa oração na autoridade do nome de Jesus. Hoje todo jugo é quebrado. Que você possa ir em paz com essa verdade guardada no seu coração. Dê um aplauso ao Senhor Jesus e vá embora com alegria, porque hoje o inferno apaga na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus.